Gustavo, passamos um bom tempo isolados em casa, a maioria das pessoas, e muita gente teve que voltar agora para a realidade. E algumas pessoas estão tendo chamado mal do pânico, de voltar à sociedade, já que estava enclausurado. Isso já se reflete nos consultórios? Como é que está? Sim, particularmente no meu consultório foi muito interessante que no primeiro mês, no segundo mês, você já via uma clientela que você nunca atendeu, que eram pessoas que diziam que até então eram saudáveis e com essa barreira de socialização, quer dizer, você ficar isolado, começaram a apresentar sintomas, né? Sintomas característicos de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Então você viu, alguns estudos ainda estão incipientes, mas você já percebe uma população mais adoecida no que diz respeito aos transtornos de ansiedade. Esse retorno pode gerar também uma outra ansiedade ou transtornos adaptativos. Quer dizer, eu agora passo, por exemplo, muita atenção para os adolescentes, crianças que estavam tendo aula online e agora estão voltando à aula presencial. Então, assim, é necessário realmente ficar muito atento, porque foi uma mudança muito abrupta, uma mudança muito rápida e agora o retorno também, né? Então, todo cuidado merece. A quarentena, ela era necessária até determinado ponto, isolamento, mas trouxe sim repercussões negativas na saúde mental. Nós, só complementando, a psiquiatria está falando do problema, não sei se você já escutou, da quarta onda. O que seria a primeira onda foi exatamente o adoecimento ao Covid e as mortes. A segunda onda foram pessoas que precisavam se tratar de algum problema, não conseguiam porque os hospitais estavam lotados de Covid. Então teve essas pessoas. A terceira onda são as doenças crônicas, como neoplasias, câncer, que não tiveram mais aquelas ações preventivas de exames e tudo, e provavelmente vão estourar casos nos próximos anos. Certo? E a quarta onda é a onda das doenças psiquiátricas. Não é? O próprio Ministério da Saúde, no último dia 10, foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, já deu uma coletiva com ações em educação e saúde já para prevenir o suicídio, porque a gente sabe que essa quarta onda é a onda da psiquiatria, infelizmente. Doutor Gustavo, só uma pergunta, o senhor tocou no isolamento, no confinamento, falou no Covid-19, aí as pessoas, às vezes eu leio pesquisas, estudos, tem demonstrado um crescimento nesses casos de depressão e ansiedade durante a pandemia. Isso é verdade? Tem esses estudos que comprovam isso, esse aumento de pessoas com essas síndromes de ansiedade, depressão? Isso é verdade? Veja, nós temos as impressões pessoais dentro do nosso consultório, do nosso atendimento, né? Existem já alguns estudos. Eu vi recentemente um estudo da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Agora são estudos que ainda não têm aquela robustez, porque ainda está muito precoce. Sim. E lembrando também que os estudos epidemiológicos em psiquiatria, eles precisam de um fomento de patrocínio que o governo não dá. Então são iniciativas de universidades, a gente tem poucos dados consistentes, não é? Porque são estudos caros, você precisa fazer uma entrevista, normalmente esses estudos são através de questionários via e-mail, né? Então tem muito viés, entende? Então a gente não tem ainda como afirmar, mas está apontando para isso, não tenha dúvida. O senhor falou de uma quarta onda, de implicações futuras, né? Que tipo de implicações, que tipo de doenças podem vir nessa quarta onda? Pronto, vou dar um exemplo. A ansiedade, quando a gente falou, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, 9%, segundo a OMS, da população tem algum transtorno de ansiedade. Eu não OMS, né? Isso antes da pandemia, claro. Nós vamos ver sintomas, provavelmente, transtornos depressivos. O que aconteceu, e aí sim a gente viu na prática, abuso de substância, alcoolismo, que as pessoas passaram a ficar mais dentro de casa e começaram a beber mais, inclusive idosos. Alcoolismo no idoso. O transtorno do estresse pós-traumático, porque essas pessoas perderam parentes, estiveram próximas de ter algum problema, ficaram internadas em UTI, esse obituário digital, né, o tempo todo a gente sabendo que alguém morreu, recebendo mensagem que alguém foi entubado. Então, isso causou traumas nas pessoas. Provavelmente nós vamos também ter
um aporte de pessoas com esse tipo de sintomatologia do transtorno do estresse pós-traumático, que é aquele transtorno que você tem um trauma, presencia ou ficou sabendo, né, e passa a ter sintomas semelhantes à depressão, ansiedade e flashbacks. Então, com certeza, nós vamos ter pessoas que vão se lembrar da quantidade de tempo que ficou na UTI, da quantidade do luto, aquele luto mal resolvido, né, que não passou ainda. Então, isso ficou marcado. Não só as pessoas, como as famílias, né, doutor Gustavo? Exato. Que passaram por isso, as né? famílias, né? Você veja famílias religiosas que não puderam fazer aquelas tratativas comuns da sua religião de enterrado, do velório, né? Isso criou um trauma muito grande nessas famílias. Ô, doutor Gustavo, é do seu dia a dia. O depressivo, quando chega lá no seu consultório, está com problema, a maioria é de ordem financeira, é desemprego, é amorosa, é de espaço, assim, você tem alguma... Eu queria até completar essa pergunta, doutor Gustavo, se o senhor me permite, que é o seguinte: a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar o programa, que as pessoas sempre associam essas pessoas que estão numa depressão muito aguda e já tentaram algum tipo atentaram contra a própria vida e tal, não sei o quê. As pessoas logo associam assim: não, ele deve estar com um problema pessoal, ele deve estar com algum problema financeiro, ele deve estar desempregado, a mulher deve ter deixado ele e tal, ele perdeu um filho ou perdeu alguma pessoa muito, muito próxima. Mas também tem aquele que não tem problema nenhum, né, doutor? Sim. Aquele cara que tá empregado, ganha bem, vive bem, a relação com a família é estável, e o cara cai na depressão. Pessoas ricas não procuravam consultório, sim, né? Sem dúvida. Veja só, aí os fatores de risco de qualquer transtorno mental são multifatoriais, né? As causas. Tem causa genética, tem famílias que têm tendências à depressão, né? Tem uma tendência à depressão. Questões genéticas são estudadas, enfim. Tem os fatores psicológicos, então os traumas, como a gente falou, né? Vou dar um exemplo: abuso sexual, né? Entre outros, violência doméstica, enfim, esses efeitos psicológicos. Tem os fatores sociais, aí sim, você vai ver crises financeiras, crises amorosas. A gente viu na pandemia o aumento dos divórcios, não é verdade? Inclusive, são dados que podemos considerar válidos, porque eles vêm dos cartórios, dos tribunais, né? Então as pessoas realmente aumentaram o número de divórcios pelos atritos dentro de casa, porque não sai. Você via a esposa 2, 3 horas por dia acordada, a né? convivência humana não é fácil. Então, e vice-versa, né? Às vezes a esposa vê o esposo, você né? chega em casa 8 horas, fica até 10, 12 horas acordado, depois dorme. Aí, então esse conjunto de questões amorosas, como foi colocado, financeiras, não é? De doenças, né? Você descobrir que tem, por exemplo, uma doença, um câncer, uma doença terminal, um HIV. Então, a idade também é um fator de risco, pessoas mais idosas, pessoas que moram sozinhas, né? Às vezes você vê pessoas que têm uma situação financeira boa, mas foi abandonado pela família, porque ele vive só, vive isolado da família. Então se sente mal. A gente vê muito idoso nessa condição, aposentados, não é? Que foram esquecidos pela família. A família aparece na hora da contribuição mensal, né? Da aposentadoria, mas não tem o carinho, o amor que eles necessitam. Idoso é uma característica muito interessante. E os idosos ficaram muito mais isolados que pessoas mais jovens, né? Isso daí foi um grande problema, porque o idoso ele precisa socializar-se para manter a mente ativa, como qualquer pessoa, e o idoso mais ainda, e ele impedido de fazer isso, da sua ida à feira, a ida ao shopping, a visita ao colega idoso também, na verdade, o contato com os netos, isso foi suprimido, e aí eu, pelo menos na prática, percebi um adoecimento